Dona Maria, Vânia, tudo bem com vocês? Margot, Silmira, se estiver me ouvindo também, como que vocês estão? Saudade de vocês, turminha boa. A pedidos da Vânia aqui, então, estou fazendo uma aulinha para vocês, para explicar um pouquinho, né, de permutação, arranjo e combinação, que é o que vocês estão estudando agora aí, né, no colegial, né? E essas três formas são formas de contagem, né? Então, quando a gente vai contar objetos que a conta é muito grande, né? Por exemplo, a gente vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Números pequenos a gente consegue contar um por um. Quando o que a gente for contar é muito grande, a gente precisa usar isso daqui: permutação, arranjo e combinação, tá? Então, são formas para a gente contar quantidades muito grandes. E eu estou vendo que vocês estão, por exemplo, a hora que vocês vão estudar arranjo e combinação, eu estou vendo que vocês estão estudando por fórmulas, né? Eu não gosto muito dessas formulinhas, não. Eu prefiro a gente usar um pouquinho mais de raciocínio, tá? Como assim, né? Vamos para essa primeira questão, tá? Bom, primeira questão. Quantas senhas com 4 algarismos diferentes podemos escrever com esses algarismos aqui, ó, de 1 a 9, né? Então, você foi lá no banco, lá, você quer fazer uma senha para a tua conta, essa senha precisa ter 4 algarismos e precisam ser todos diferentes. A pergunta é: quantas senhas possíveis eu posso criar, né? Quantas diferentes senhas com essas características aqui, tá? Então, o que a gente vai usar aqui? Um pouquinho de raciocínio lógico. Você vai montar a tua senha, né? Você tem 4 posições para montar a tua senha. 4 números, né? Primeira posição, segunda, terceira e quarta, né? São os dígitos da sua senha. Para o primeiro dígito, né? O número que vai começar a tua senha, você tem qualquer uma das 9 escolhas aqui, né? De 1 a 9, você tem 9 opções. Então, aqui na tua primeira escolha, você tem 9 possibilidades. Na segunda, você tem 8 possibilidades. Por quê? Porque os algarismos têm que ser diferentes, não podem repetir. Então, o algarismo que você usou para a primeira posição, você não pode usar para a segunda, nem para a terceira, nem para a quarta, né? As suas possibilidades vão diminuindo. Então, para a primeira opção, você teria as 9 possibilidades, de 1 a 9, 9 números, né? Para a segunda opção, seriam 8 possibilidades, porque uma você já usou. Para a terceira opção, para o terceiro dígito, 7 possibilidades. Por que 7? Eram 9, mas você usou uma aqui no primeiro dígito e outra opção aqui no segundo dígito, tá? Então, restam 7 para o terceiro e 6 para a quarta opção, tá? Então, quando você for digitar o teu quarto número, né? Você vai ter só 6 opções. Então, qual que é a quantidade total de opções aqui, né? De senhas diferentes que eu posso formar? Basta a gente multiplicar 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6, tá? Então, a gente vem aqui na calculadora e faz aqui, né? Na calculadora e faz 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6. Essa é a minha resposta. 3.024, tá? Esse aqui foi o exercício que o professor passou para vocês e eu vou um pouquinho mais além, tá? Aí ele passou com essas características aqui, 4 algarismos, todos eles diferentes, de 1 a 9, né? E se esses algarismos pudessem ser repetidos, né? A minha pergunta aqui, né? Por exemplo, você quer escrever essa senha aqui, 2, 2, 3, 4. Você está repetindo 2. 1, 6, 6, 6. Você está repetindo 6 3 vezes. E aqui, 8, 8, 8, 8. Você está repetindo 8 4 vezes. Repare que essas opções aqui, no primeiro exercício você não poderia escolher essas senhas aqui. Por quê? Porque os algarismos precisam ser todos diferentes. Aqui na letrinha B, na B aqui, eu estou permitindo que os algarismos sejam repetidos, tá? Eu estou permitindo senhas com essas configurações aqui, né? Então, é de se esperar que esse número aqui, né, a quantidade de senhas, tende a aumentar, seja mais senhas possíveis, né? Bom, então vamos lá. Novamente, na tua primeira opção, no teu primeiro dígito, né? Por exemplo, você vai escolher o primeiro dígito aqui da tua senha, né? Para essa primeira opção, você tem 9 escolhas, de 1 a 9. Para a segunda opção, também 9 escolhas, porque você vai poder repetir o número, né?
Então você tem novamente de 1 a 9 para escolher para a segunda opção, de 1 a 9 para escolher para a terceira e de 1 a 9 para escolher para a quarta, né? Então quando você permite a repetição, você não tem restrições. Então você pode colocar os 9 dígitos em quaisquer uma das 4 posições. E quando você faz isso, aqui na tua calculadora você faz 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, 4 vezes, e essa é a tua quantidade de senhas possíveis que você pode criar quando você for lá no banco lá abrir a tua conta, tá? Então, letrinha A, quantas senhas com 4 algarismos diferentes? Letrinha B, algarismos repetidos, tá bom? Perceba aqui que o número aumentou. Por quê? Porque você permitiu a repetição dos dígitos, né? Aqui na letra A era mais restrito, ok? E na letra C, eu estou perguntando assim, bom, e se eu pudesse incluir o algarismo 0, né, o dígito 0? Repara que aqui eu estou incluindo só de 1 a 9, né? E se eu quiser pôr o 0, né? Por exemplo, uma senha assim, ó, 5206, né? Aqui como não tem o 0, aqui, né, como não tem o 0, uma senha com desse formato aqui, ela não é possível, porque o 0 está aparecendo. Mas eu quero que o 0 apareça, né? E se o 0 aparecer, quantas senhas disponíveis eu tenho para poder ser criado, né? Repara aqui que é o seguinte, quando o 0 aparece, ele pode aparecer na segunda posição, na terceira e na quarta, mas nunca na primeira posição do meu número. Por quê? Porque se eu tivesse um número assim, por exemplo, ó, 0257, uma possível senha. Essa senha, na verdade, é uma senha de 3 números, porque o 0 que está aqui na frente, eu posso descartá-lo, tá? Então, o 0 aqui na minha primeira opção nunca é uma opção. Ele é uma opção apenas na segunda, na terceira e na quarta, né? Por exemplo, ó, vamos fazer aqui, ó, uma senha com o 0 na segunda opção, uma senha com o 0 na terceira opção e uma senha com 0 na quarta opção. Exemplos, né? Então, isso aqui eu estou permitindo nesse exercício. Quando eu coloco o 0 na frente, isso para mim não faz sentido, porque esse 0 aqui vai embora e essa senha, na verdade, é uma senha de 3 dígitos que não me interessa, tá? Então, eu estou permitindo o 0 na segunda, na terceira e na quarta opção. E como eu já coloquei o 0 nesses dígitos, né? Eu estou separando em 3 casos, agora eu vou usar os algarismos restantes de 1 a 9. Tá? Eu já coloquei o 0 na posição dele, na segunda, na terceira e na quarta. Agora me faltam completar com esses outros possíveis dígitos aqui de 1 a 9. Então veja, se o 0 está na segunda opção, na segunda posição, na primeira eu posso ter qualquer um dos 9 números. Né? Na terceira, né, estou pulando a segunda porque a segunda já é do 0. Na terceira eu posso ter 8 posições, né? 8 possibilidades. E na quarta posição, 7 possibilidades. Muito parecido com o que acontecia aqui, né? As possibilidades vão decaindo, né? Repara que aqui os algarismos são diferentes, tá ok? Diferentes. Por isso que as possibilidades vão decaindo, tá ok? E a mesma coisa acontece com o 0 na terceira posição. Na primeira posição eu tenho 9 possibilidades de escolha de números, na segunda opção eu tenho 8 possibilidades e na quarta posição 7 possibilidades. Novamente aqui com o 0 na quarta posição eu tenho 9 possibilidades aqui para a primeira posição, 8 para a segunda e 7 para a terceira, né? Então, repare que eu destaquei o 0 em vermelho, porque o 0 ele já está fixado nessas posições, né? Por isso ele tem vermelho. Em preto aqui são as possibilidades que eu tenho, a quantidade de possibilidades que eu tenho de dispor desses números aqui de 1 a 9, ok? Agora a gente vai para a nossa calculadora, porque a gente vai fazer 3 continhas separadas, né? Primeiro essa, depois essa e depois essa. Então vamos lá, ó. 9 vezes 8 vezes 7 dá 504. Então aqui eu tenho 504 possibilidades, aqui eu tenho 504 possibilidades e aqui eu tenho 504 possibilidades, ok?
permitindo que o zero esteja na segunda, na terceira e na quarta posição. E pode acontecer também do zero não estar em nenhuma dessas posições, tá ok? Se o zero não estiver em nenhuma dessas posições, eu posso ter 9 na primeira, 8 na segunda, 7 na terceira e 6 na quarta. E aqui repete o que acontece lá no nosso primeiro exercício, né? Quando o zero estava fora da jogada. Quando eu não estava permitindo o zero, eu tenho exatamente o que acontecia aqui. 3.024 possibilidades, ok? 3.024. Quando eu coloco zero como uma possibilidade aqui na quarta, na terceira e na segunda opção, eu estou ganhando novas maneiras de definir uma senha, tá? Que o meu total aqui, né, o total, digamos assim, de senha, vai ser quantas eu já tinha antes, né, 3.024, mais as 3 possibilidades com zero, ok? Quando eu faço isso aqui, a minha continha dá 3.024, mais 504, mais 504, mais 504. 4.536 é a minha resposta, tá bom? Essa aqui é a minha resposta, permitindo o zero com os algarismos diferentes, tá bom? Bom, e se eu quiser incluir o algarismo zero, só que com os algarismos podendo ser repetidos, né? Então vai acontecer que a mesma coisa que eu tinha, vai acontecer a mesma coisa quando eu tinha o zero aqui na segunda, o zero na terceira e o zero na quarta, né? A mesma história, Só que o que acontece? Acontece que agora os algarismos, eles podem ser repetidos. Então, na minha primeira possibilidade, na primeira posição eu tenho 9 possibilidades, aqui eu também tenho 9 e aqui eu também tenho 9, né? E aqui para todos. Por quê? Porque eu permito a repetição. E quando eu estou permitindo a repetição dos meus algarismos, né, eu tenho o que a gente discutiu nesse exercício 2 aqui, tá? Eu estou permitindo a repetição dos meus algarismos, tá? Senhas desse tipo aqui agora, incluindo o zero, tá bom? Bem, quando isso aqui acontece, eu vou ter aqui na primeira, né, 9 vezes, cadê? Voltou. Aqui, né? Aqui na minha calculadora eu tenho 9 vezes 9 vezes 9, 729. 729. 729 e 729. E quando eu permito a minha repetição de números, só que em nenhuma das minhas posições eu tenho o número zero, vai acontecer exatamente o que eu tinha aqui, tá? Os algarismos poderem ser repetidos sem o zero, né? Eu posso colocar todos os números em quaisquer uma das 4 posições, tá bom? Então aqui eu tenho 9 possibilidades para cada dígito. E a gente já viu que a resposta para essa continha é, cadê? 6.561. Vamos copiar ela aqui, 6.561. 6.561. E aí a minha resposta final vai ser, né, 6.561 mais 729 mais 729. E vamos fazer aqui na calculadora quanto é que dá, tá? 6.561 mais 729, 729, 729, 8.748 possibilidades. Tá bom? Essa aqui é a minha respostinha. Legal? Beleza, se eu não errei na conta aqui, eu acho que é isso. Vamos refazer aqui, ó. 6.561 mais 729, 729, 729. Isso aí mesmo. Bom, e se eu puder usar nova perguntinha, né? Essa aqui era a letra C, essa é a D
E essa aqui é a E, né? E se eu puder usar apenas os algarismos pares, né? 2, 4, 6 e 8. Todos eles diferentes, né? Então, quantas opções aqui eu tenho aqui de escolha? Eu tenho 4 opções. 4 opções, se eu puder usar apenas os pares. Então, para a primeira escolha, eu vou ter 4 opções, tá? Para o segundo dígito, eu vou ter 3. Para o terceiro dígito, eu vou ter 2. E para o quarto dígito, eu vou ter uma opção apenas, tá? Então, se eu puder usar apenas esses números aqui, eu tenho uma quantidade muito limitada de opções, né? Que vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Apenas 24 possíveis senhas, né? Que eu posso escrever aqui com esses números aqui, né? Por exemplo, vamos dar exemplos aqui de senhas que poderiam ser escritas, né? 6824, tá vendo? Ó, só usando os pares. 2684, 84, né? 4862, tá vendo? Ó, são esses exemplos aqui, usando apenas os pares, tá bom? Bem, e se eu puder repetir esses números, né? Repetir esses números aqui, os pares. O que vai acontecer? Vai acontecer que na primeira opção, eu vou ter, no primeiro dígito eu vou ter 4 opções, 4 possibilidades, né? Esses 4 números aqui. No segundo dígito eu vou poder repetir as 4 opções, no terceiro as 4 novamente, na 4 as 4 novamente. E vai dar um total de 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 256. Olha o tanto que aumenta, né? Então, por exemplo, eu estou permitindo senhas desse tipo aqui, ó. 2268, por exemplo, repetiu 2, né? 4888, repetiu 8, né? 6822, repetiu 2 novamente, tá? Então, estou permitindo essas repetições. Poderia ser essa aqui, por exemplo, ó, todos repetidos, né? Então, aqui eu estou permitindo a repetição, tá bom? Bem, e se eu quiser usar apenas os ímpares, né? Repare que o ímpar é uma opção a mais, né? Eu tenho 5 opções aqui de números ímpares. E todos eles diferentes, tá? Então, aqui eu vou ter 5 opções para a primeira casa da senha. 4 opções, né? Porque diminui uma opção por ele ser diferente. 3 opções para a terceira casa. E 2 opções para a quarta. E quando eu faço a continha aqui, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, eu tenho lá um total de 120 senhas, tá? 120 senhas. Beleza, vamos supor então agora que eu queira usar os algarismos ímpares, só que podendo ter a repetição, né? Então, antes da gente avançar, vamos dar um exemplo aqui, ó. Vamos dar um exemplo de senha com essa cara aqui, ó. 3795, por exemplo. Usei só os ímpares para fazer uma senha, né? 9517, né? Percebam que todos eles diferentes. 7351, né? Exemplos de senhas usando números ímpares, todos eles diferentes. E se puderem ser repetidos, né? Aí, se puder ser repetido, na primeira casinha eu tenho 5 opções, na segunda casa também 5 opções, porque eu não tenho nenhuma restrição. Quando eu permito a repetição, não tem restrição, então eu posso usar as 5. Para a terceira e para a quarta também, né? Que dá um total de 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 625 opções. Tá legal? 625. Vamos dar alguns exemplos aqui, ó. Exemplos de senhas com essa configuração. 3357. Olha lá, repetiu 3, tá? 9511. Repetiu 1. Bom? 911. Repetiu 1 3 vezes. 5555. Repetir o 5 4 vezes, né? Essas repetições aqui, elas são permitidas, tá bom? E para a gente finalizar, o segundo exercício, ó. Um técnico de um time de vôlei possui à sua disposição 15 jogadores, que podem jogar em qualquer posição, né? De quantas maneiras ele pode escalar o seu time com 6 jogadores, né? Então, eu tenho as 6 posições aqui para ser preenchidas, bom? Para a primeira posição do time, eu tenho 15 jogadores disponíveis. Para a segunda posição, se eu já escolhi uma, restou 14. E aí por diante, né? Restou 13, 12, 11
e 10, né? Eu tinha 15 jogadores disponíveis para a primeira posição, escolhi uma. Aí sobrou 14 para a segunda, escolhi outra. Sobrou 13 para a terceira e assim por diante. Aí, claro, preciso fazer essa conta, né? 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10. Deu esse trambolho aqui, né? 3.603.600.000, né? Vamos escrever ele aqui. Vai. 3.603.600.000. Olha, nem coube na casinha aqui de tantas opções que ele tinha para montar o time dele. Tá bom? Agora, ficaria um pouco mais restrito. Perceba aqui o que eu vou fazer. Ó. Das 6 jogadoras em quadra, 3 devem ser atacantes e 3 devem ser defensoras. Né? Então, das 6, 3 jogam no ataque e 3 jogam na defesa. São as posições de cada uma no time. Né? Então, o que acontece? Das 15 jogadoras que ele tem à disposição, 9 são atacantes e 6 são defensores. Né? 9 jogam no ataque e 6 na defesa. Aí, o que acontece? Uma jogadora que é atacante, ela não pode jogar na defesa. E uma que é defensora não pode jogar no ataque. Como que ele faz para formar o time agora? Né? Aí vai acontecer aqui o seguinte, ó, ele vai ter as jogadoras de ataque e vai ter as jogadoras de defesa, né? Para ataque, para a primeira posição, lembra que atacante ele tem 9 no ataque, né? Então ele vai ter aqui 9 jogadores para a primeira posição do ataque, escolher uma, sobrou 8, escolher uma, sobrou 7. Tá legal? 7. E para a defesa? Para a defesa ele tem 6 para a defesa, né? Então para a primeira posição da defesa, ele tem 6 jogadores. Para a segunda posição ele tem 5 e para a terceira posição ele tem 4. Agora basta fazer as continhas. 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4. Tá? Dá esse total aqui bem menor. 60.480 possibilidades. Tá ok? Gente, a aula ficou um pouquinho longa. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido. Tá? Eu fui bem mais além do que os exercícios pediam, justamente para tentar ensinar vocês essa matéria usando um pouco de raciocínio lógico, né? Porque vocês estão aprendendo isso aqui usando aquelas formulinhas de n fatorial, p menos n. Eu acho aquilo lá muito desnecessário. Eu gosto do raciocínio lógico, tá bom? Eu espero que vocês tenham aproveitado e aprendido, tá? Se tiver dúvida, vocês me dêem um alô aí, tá bom? É isso. Tchau, tchau.